Pastor Felipe. Boa noite, amada igreja. Domingo de Páscoa, culto da noite. A gente até espera que venha menos gente. Muitos recebem familiares, outros tantos vão para a casa de seus familiares, mas graças a Deus a nossa igreja está representando. E o que eu quero falar hoje é sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amanhã de hoje lemos um texto que é impossível ler impassivelmente, sem se envolver emocionalmente com aquele texto de João, capítulo 20, nós lemos pela manhã, que é o texto da ressurreição do Senhor. Eu falava que aquele texto ele começa dizendo: no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana hoje ele tem um nome próprio. Ele se chama domingo, que vem do latim domênico. Domênico é o dia do Senhor. Os outros dias têm outros nomes, esquisitos até, né? Dia de feira. O sábado, vá lá, vem do Shabat hebraico, dia de descanso. Mas o domingo é o dia do Senhor, por causa justamente da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não obstante, quando o Senhor fez um pacto, quando Ele fez uma aliança com o seu povo, e quando Ele transmitiu essa aliança de forma escrita para o seu povo, mediante o ministério de Moisés, ali já nasceu o germe. Ali o Senhor já diz: olha, haverá um dia que será dedicado à adoração. Vamos abrir comigo as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. E vamos ler originalmente o que a palavra fala sobre o dia da adoração, que aqui no original, no Antigo Testamento, era o sábado. Êxodo capítulo 20, versículo 8 em diante. Diz assim: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. A tradução de sábado seria Shabat. A palavra no hebraico seria Shabat. E Shabat é descanso. Lembre-se do dia do descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, o que está sendo estabelecido aqui? O Senhor está dando as diretrizes para aquilo que Ele espera que o seu povo cumpra, aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Você acha importante mandamentos do tipo não matar, não adulterar, não cobiçar, ou nós consideramos todos importantes, ou faremos acepção: não, a gente dá um jeitinho para esse aqui, para aquele lá. Há um dia que o Senhor disse para o seu povo lá no deserto, disse: vocês vão pegar um dia, e nesse dia vocês vão descansar e santificar o nome do Senhor. Durante os outros 6 dias trabalhem, corram atrás, suem a camisa, cavem a terra,
passem o arado, reguem, se deem ao trabalho de carregar água, plantem as sementes, espantem as aves, por 6 dias. Mas no 7º dia, que eu, Senhor, estou estabelecendo, aí é outra coisa. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, o Shabat. Para quem se lembra lá do começo de Gênesis, o Senhor criou tudo que havia para ser criado em 6 dias, e ao 7º dia descansou. Essa é a ideia. Assim como o Senhor dedicou de alguma forma um dia ao descanso, claro que Deus não se cansa, Ele não precisa descansar, mas ficou aquele registro, de modo que nós entendêssemos que tudo que Ele havia feito em 6 dias foi feito. E a cada dia, ao final de cada dia, foi dito. E Deus viu o que tinha feito ao final do 1º dia e era bom. E ao final do 2º dia e era bom. E ao 3º, e ao 4º, e ao 5º, e ao fim do 6º dia. Viu Deus o que havia feito, o que havia criado, e era tudo muito bom. E ali se encerra a criação, começa o Shabat. Então ele vai dizer para o seu povo reproduzir esse modelo. Entendam que vocês podem fazer muito boas coisas durante 6 dias, mas assim como o Senhor criou ali um tempo que Ele chamou de descanso para a nossa compreensão, vocês parem e descansem, trabalhem, façam toda a obra de vocês em 6 dias, a exemplo do que o Senhor fez. Mas no 7º dia, descansa. Não farás nenhuma obra. Ainda estou no verso 10. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. É para ficar bem claro, porque o ser humano sabe como é que é, né? Mandou eu não trabalhar, eu sou o pai de família, e a mulher pode ir lá buscar água, meu filho pode fazer alguma coisa, os animais podem trabalhar. Deus, quando fala, Ele já fala de maneira a amarrar todo o espectro. Nada, não é para que seja feito nada neste dia. Por quê? Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar, tudo o que há, que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Veja, por ser hoje domingo de Páscoa, por já termos abordado a questão do dia do Senhor na parte da manhã, já entendemos que hoje nós, igreja cristã, não guardamos o sábado, mas sim o domingo, porque foi no domingo que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, saiu do ventre da terra, ele foi ressurreto, e então marca o dia que a igreja cristã começou a se reunir. Isso está escrito e descrito no livro de Atos. Mas ao se pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo não é o tempo, por exemplo, da minha infância, ou até de uma boa parte da minha adolescência. Houve uma época em que o domingo era de fato sagrado. O dia do Senhor era o dia do Senhor. E até mesmo os contratos de trabalho respeitavam isso. Você não tinha essa cultura do shopping center. Quando a pessoa queria alguma coisa, queria comprar alguma coisa, não tinha jeito. Ela tinha que esperar segunda-feira. Era sábado.
até o meio-dia, ali, 1h, tudo funcionando na rua para comprar o que quisesse comprar. E domingo, paz, domingo. Até mesmo alguns restaurantes não abriam. Hoje, cada vez mais, a cultura vai envolvendo o domingo e vai criando no domingo uma opção de lazer, uma opção de saída, de passeio. O cinema funciona no domingo, o teatro funciona no domingo. Ainda agora estávamos aqui conversando com o grupo de louvor e um dos irmãos pontuou que tem um evento todo domingo em que uma orquestra se apresenta gratuitamente aqui em Niterói. O Teatro Municipal abre no domingo. As praias estão aí cada vez mais abarrotadas aos domingos. A Netflix abre no domingo, o Prime Video abre no domingo, a televisão aberta abre no domingo. Ou seja, opções e mais opções, e cada vez mais opções de distrações, opções e mais opções que nós temos para nos desconectar. Eu não estou falando de nós que estamos aqui buscando, que vimos no culto de oração e oramos e buscamos a face do Senhor, não. Não estou falando de quem é consagrado, não. Eu estou colocando isso de modo que possamos perceber que a cultura em que nós estamos inseridos é uma campanha, uma cultura, que faz de tudo para desacralizar o dia que deveria ser dedicado como domingo, o dia do Senhor. E aí então nós paramos para pensar. E eu vou chegar no outro texto daqui a pouco, mas para nós chegarmos nesse outro texto, antes eu vou ter que passar pelo seguinte caminho com os irmãos. Ainda essa semana, ainda esses dias, estava conversando com a Letícia, falando sobre esse tipo de questão mesmo, das coisas que abrem, das coisas que não abrem, no fim de semana, principalmente no domingo. Comércio, a gente diz comércio é uma escravidão, o comércio não para. Se eu chegar lá no bairro da minha sogra, no Engar, hoje, beirando às 9h, e eu quiser ir no mercadinho que está lá, o mercadinho está aberto. Se eu quiser ir no Pão de Açúcar, melhor ainda, o Pão de Açúcar vai até às 11h. Isso é conveniência para mim, é conveniência para você. Mas imagina um funcionário, crente, que trabalha nesse tipo de comércio. Mas ele está lá, é o trabalho dele, é necessário para a vida dele. Se você quiser, o funcionário do cinema, ele vai trabalhar hoje até 11h, meia-noite, lá no shopping. Funcionários de praça de alimentação vão trabalhar até as tantas. E tantos lugares, e tantas coisas que as pessoas estão ali trabalhando. E a gente pensa, pois é. E a conclusão a que nós chegamos é, sabe por que eles abrem? Porque de segunda a sexta, está todo mundo aí matando o seu leão por dia. Todo mundo aí trabalhando, todo mundo ralando. E no fim de semana, todo esse povo que passou os seus dias trabalhando está querendo de alguma forma sair para se divertir. Vou no shopping, vou no cinema, vou no teatro, vou comer alguma coisa, vou lanchar num lugar diferente, vou ali fazer as compras do mercado no domingo, que é o dia que me resta, porque eu trabalho até sábado, 1h. Então assim, tem mais gente que vai buscar nesses dias. É um nicho que realmente precisa ser atendido. Tem demanda. Mas como fica o dia do Senhor?
Eu me vi diante dessa pergunta num texto um pouco mais além. Êxodo, capítulo 35, por favor, Fabiano. Êxodo 35, versículo 21. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Até aí já lemos. Mas olha a continuação. Na aradura e na cega descansarás. Pai amado, nos orienta, nos alimenta nessa noite com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A concepção, a ideia de ter um dia para adorar ao Senhor, para nos reunirmos como igreja, para estarmos juntos, para termos comunhão uns com os outros, é uma boa concepção, é uma boa ideia, todo mundo consegue compreender. Mas aqui é algo mais profundo. Lembra que eu falei ainda agora? O trabalho nessa época era um trabalho de cavar a terra, de plantar a semente, de levar a água, de prover irrigação para aquela semente, de espantar as aves. Um trabalho rural, um trabalho pesado, do amanhecer até o fim da tarde. E Deus simplesmente diz assim: na aradura, no momento de preparar a terra para receber a semente, no começo de tudo, não importa se o trabalho de aragem está na metade, está no começo, já está bem adiantado, falta só um pouquinho. Deu o sábado do Senhor, que no caso era o anoitecer da sexta-feira, para. Entrega esse tempo em adoração ao Senhor, santifica o nome do Senhor. Puxa, mas bem nessa hora crucial de arar a terra, de preparar a terra para poder ter a colheita para mim, para meus filhos, para meu lucro? Sim. Se estiver nessa época, pare e santifique o sábado do Senhor. E também na cega. O que é a cega? É justamente o contrário, é o final da linha. Você começou arando a terra, passou todo aquele tempo de crescimento e agora chegou a hora da cega, a hora da ceifa, a hora da colheita. Veio chuva, praga, você afastou as pragas, afastou as aves. Finalmente chegou o momento da colheita, as espigas estão no pé, lindas. Amanhã seria o dia ideal para a gente começar a fazer a colheita dessa lavoura. Para. Você não vai plantar e você não vai colher no dia do Senhor. Isso deu uma reviravolta na minha cabeça. Porque o dia do Senhor, então, ele é um dia que fala sobre confiança. É um dia que tem que ser dedicado. Não importa aquilo que esteja acontecendo. Quando dizemos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É lindo dizer isso, declarar o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho, confia no Senhor, e ele tudo fará. Mas aqui o Senhor está colocando diante do seu povo uma prova prática de confiança nele. A terra está por ser arada, está no momento da aragem, está vindo uma chuva boa para preparar a terra, mas é sábado. Não deixe, confia no Senhor, entrega ao Senhor, e assim o Senhor vai fazer a bênção acontecer. Está na hora de colher,
estamos no meio de uma onda de calor, vamos perder um dia inteiro de ceifa, porque é o dia do Senhor. Pode ser que o calor seja demais, nós percamos alguma coisa, a preocupação bate. Não importa, a palavra diz: não faça nada, não trabalhe. O dia do Senhor não é apenas um dia para ser dedicado de má vontade. Vejo aqui na palavra de Deus não um dia para ser usado como uma teimosia. Não, eu não vou porque o Senhor falou, porque Ele não falou. Não é para ficar de coração pesado, de coração chateado. Caramba! Mas bem nessa hora crucial eu queria fazer. O Senhor nos convida muito pelo contrário. Ele nos convida a parar nossas atividades. Deixa de lado o que você está fazendo. Confia. Confia aqui no Pai. Confia no provedor, naquele que dá condições da terra prover para você. Confia e busca a face do Senhor, que as mãos do Senhor vão agir em teu benefício. Os irmãos estão entendendo? Não é uma coisa apenas de exigir. Deus está exigindo e eu vou cumprir porque exigiu e tal. Não, não é isso. Porque senão você vai cumprir tabela. Não é para cumprir uma tabelinha. Olha, não faltei um sábado nesse ano, estive na sinagoga todos os sábados. Não é isso. Da mesma forma, não é, e eu tenho certeza que sempre houve ali no meio daquele povo aquele que tinha aquele rançozinho do sábado. Ai caramba, logo agora não podia ser sábado, eu precisava de mais um dia para resolver tal problema, para dar tal direcionamento na minha vida, no meu casamento, em qualquer coisa. Mas tenho que parar para ir me dedicar lá. Um coração que se apresenta assim diante de Deus, ele não está se apresentando diante de Deus. Muito pelo contrário. Ele talvez esteja se apresentando diante dos homens, para dizer: olha lá como aquele ali realmente cumpre tudo que foi determinado na lei. O Shabat, o sábado, o dia do Senhor, era um dia dedicado ao Senhor no Antigo Testamento, para que o povo parasse, para que todos estivessem debaixo de uma só ordem. Mas tinha alguém, como tem também hoje alguém, muitos alguém, que não podem parar. O motorista de ônibus não pode parar hoje, domingo. O pessoal que está trabalhando nos hospitais não para porque é domingo. E tanta gente nos serviços essenciais. Nós temos energia elétrica aqui, é porque o pessoal da companhia de energia elétrica está trabalhando. Até que enfim, amém. Tem o pessoal da água também que está trabalhando, tantas empresas. E quem trabalhava no sábado aqui? Exatamente os sacerdotes. Esse era o dia em que os sacerdotes dedicavam-se inteiramente ao culto no tabernáculo, apresentando ofertas diante do Senhor, em nome do povo, e também ensinando a palavra de Deus. Disso tudo, o que foi que nós herdamos como Igreja de Cristo durante séculos? Nós herdamos o respeito pelo dia do Senhor. Durante muitos séculos, a sociedade passou a ser uma sociedade gerida pelos padrões cristãos. E, de certa forma, muitas coisas não abriam no domingo, porque esse era o comum. O próprio patrão queria ir na missa, ou no culto, e por isso a igreja, muitas vezes, a igreja era um empecilho para que os negócios fossem abertos. Eu imagino que gerações de
de empresários e tantos outros tipos de comerciantes tenham sonhado com poder abrir os seus negócios no domingo, mas infelizmente chegamos a isto hoje. E nós? Onde isso nos coloca hoje? Eu sei que tem gente que trabalha domingo, é inevitável. Aliás, estou aqui, trabalhando no domingo. O que nós podemos extrair da noção de um dia do Senhor? O que nós podemos trazer para a nossa realidade de hoje? Há alguns que vão a extremos e dizem: não, nós temos que abolir a ideia de dia do Senhor, porque dia do Senhor é todo dia. Há verdade neste argumento, mas ele não é toda a verdade. Percebe? Há uma parcela de verdade, mas não há toda a verdade. Qual é a parcela de verdade desse argumento? A parcela de verdade é, realmente, hoje, no Novo Testamento, Cristo já veio, morreu, ressuscitou, assentou-se à direita do Pai nos céus e mandou o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus. Tudo que é necessário para vivermos uma vida de comunhão pessoal com Deus está provido para nós. Se você tem uma Bíblia, fé em Deus, no Deus da Bíblia, tem Jesus no seu coração, o Espírito Santo habita em você, amigo, todo dia é mesmo dia do Senhor. Isso é verdade. Glória a Deus por isso. Isso é uma vantagem maravilhosa que nós hoje temos, que o Senhor nos deu. Mas por que isso não é então toda a verdade? É porque isso só vai abarcar uma parte da verdade. A outra verdade, a grande verdade, no fim das contas, é o Senhor, a igreja do Senhor não é uma igreja formada por igrejinhas que são pessoas soltas. A igreja do Senhor, assim como, e esse é o link, essa é a ligação, assim como o povo no Antigo Testamento se unia, se congregava em assembleia para estar diante do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para louvar o nome do Senhor, da mesma forma nós herdamos isso. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós temos a palavra nas nossas mãos, e hoje eu tive, posso dizer aos irmãos, o prazer de ouvir praticamente isso da boca do nosso irmão Diácono Valdenildo. Ele ainda está em recuperação, está em tratamento. Perguntei a ele como é que ele estava hoje, falei com ele. Ele não está podendo dirigir por conta do tratamento, está encostado, está em casa, está fazendo culto diariamente com a filha dele, para a glória de Deus. Mas ele disse assim, com a sabedoria dos idosos: estou doido para poder voltar ao Brasil. Porque ele sabe, ele percebe, ele tem essa exata noção e dimensão de que uma brasa fora do braseiro vai se esfriando. Precisamos dessa comunhão, precisamos estar juntos. Provérbios capítulo 27, versículo 17, vai dizer o seguinte: assim como o ferro se afia, assim o homem afia o seu companheiro. Precisamos uns dos outros para nos mantermos afiados. Você precisa estar na casa de Deus para ouvir o pastor pregar, para cantar louvores com os teus irmãos, para que todos estejamos em sintonia, para ouvir os testemunhos que porventura possam vir a ser contados. Volto a dizer aos irmãos, qual é o melhor culto da Igreja Batista 22 de novembro? Para mim é quarta-feira. Quarta-feira o culto de oração é até melhor do que o domingo. No domingo temos uma na quarta-feira até temos uma breve palavra.
Mas na quarta-feira nós temos mais comunhão do que no domingo. Assim, você já viu aquele caranguejinho que fica na beira do mangue quando baixa a maré? O caranguejinho que ele tem uma garrinha pequenininha e tem a outra grandona. Ele fica assim, só com a garra grande. Pessoal, não sei como é que chama aqui no Rio. Lá no Nordeste eles chamam de caranguejo, chama maré. Parece que fica chamando. Não, tem aquele caranguejinho que tem a garrinha pequenininha, a outra é grande. Se nós não tivermos comunhão, a garra da comunhão estiver pequenininha e a outra estiver grande, nós estaremos vivendo em desigualdade, em desequilíbrio. Por isso eu amo o culto de quarta-feira, porque por mais que no domingo a gente se cumprimente, a gente converse pontualmente com um, com o outro, qualquer coisa assim, é legal, é bom. Eu amo o culto de domingo. Mas quarta-feira a gente ora junto. Quarta-feira a gente ouve o clamor que está no coração do nosso irmão. Quarta-feira a gente vê o irmão que uma semana atrás estava triste, acabrunhado, chegar sorridente e diz: o que houve? E houve aquele testemunho. Lembra aquilo que eu orei na semana passada? Aquilo pelo que nós clamamos que parecia impossível, aconteceu. E como foi? A pessoa conta. E nós choramos com os que choram. Nós nos alegramos com os que se alegram. Por que, meus irmãos? Independente do dia. E aqui eu quero fazer esse contraponto, porque nem para todo mundo, nem todo mundo pode estar no domingo, no dia do Senhor, para estar nessa comunhão. A quarta-feira é um momento de comunhão até mais íntimo. Você pode estar conosco na oração, venha orar, venha conhecer as dores e as alegrias dos outros. Quantas vezes a gente chega aqui, às vezes até meio desmotivado, meio chateado, diz: caramba, quando de repente você ouve a palavra de um irmão, quando você conta a sua dor, quando você chora, e o outro irmão diz: ei, vou orar por você, eu já passei por isso, olha, eu tive numa situação parecida, e eu busquei o Senhor, e o Senhor fez isso na minha vida. Ou então você entra aqui pensando assim: esses meus problemas realmente eu vou orar, porque aí você senta achando que é o mais miserável. De repente começa: então, meu irmão, pelo que você quer orar nessa noite? Ah, irmão, a minha vida é isso. Você ouve, você diz: e eu reclamando da vida, hein? E você percebe que aquela pessoa que às vezes tem mais problema do que você, problemas piores do que os seus, na verdade ela está com o coração cheio de fé. Nos lábios daquela pessoa está o louvor, está a adoração, não está a reclamação, não está a cabeça baixa, mas está ali alguém que crê, que diz: eu vou vencer em nome de Jesus, o Senhor é por mim. Eu creio que a vitória, ela pode ser difícil. Aliás, a vitória é impossível. Eu não consigo atravessar esse caminho entre daqui, onde eu estou, e a vitória. Mas sabe de uma coisa? Deus pode. Deus é o Deus do impossível. E você sai energizado pela fé do teu irmão, porque ele lê a palavra, porque Deus fala com ele, porque o Espírito Santo fala dentro do coração dele, e o Espírito que está falando no coração dele habita em você, e usa o teu irmão na comunhão, às vezes no choro do irmão, para te consolar, para te dizer: vamos lá, vamos continuar. Tem que haver comunhão na igreja do Senhor. Tem que haver choro, alegria, tem que haver admoestação. Às vezes você está fazendo alguma coisa errada, você não gosta, mas vem alguém e diz: olha, irmão, isso aí
me permite falar para você, olha, em nome de Jesus, essa situação aí que você está vivendo, poderia ter sido evitado, por isso. Chega aquele irmão cheio de sabedoria, cheio de experiência de vida, precisa nem ser um diácono, nem um pastor, mas ele vai chegar e vai te tocar e vai te dizer, irmão, analisa direitinho, pensa direitinho, vê lá onde você errou. Estamos dando oportunidade para o Senhor usar irmãos como instrumentos para a nossa cura. Quantos estão entendendo? O dia do Senhor é um dia em que, sim, nós precisamos parar. Nós hoje paramos pela manhã, estamos parados um pouco agora pela noite, das nossas atividades, dos nossos seriados, que o Netflix está lá pausado, uma hora dessa. Você está pausado naquilo que você faz com regularidade. Talvez tenha gente que esteja preparando um relatório para amanhã, talvez gente que tenha que estudar para fazer uma prova amanhã, mas não, esse é o momento de estar na igreja, esse é o momento de estar ouvindo a palavra de Deus. Saiba que o Deus que mandou fazer essas coisas, Ele também deu promessas. Ele promete que Ele vai cuidar daquilo que é nosso. Ele não vai deixar, assim como Ele disse, olha, quando tiver na época de arar, deu sábado, pare de trabalhar, ou na época de colher, deu sábado, pare de colher e retorne só no domingo. É o mesmo Deus que vai prover para a tua vida, para a minha vida. É o mesmo Deus que vai nos fazer prosperar. Agora, não vamos prosperar na nossa vida. E quando eu quero dizer prosperar, eu não quero falar só de dinheiro. Prosperidade, meus irmãos, é muito mais do que dinheiro. Muito mais. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Disse o Senhor Jesus. Que prosperidade é essa? Vai levar aqui. Que prosperidade é essa? Que você trabalha, gasta teu tempo, teus recursos, tua saúde, fica montado no dinheiro, para depois ter que reverter tudo em tratamento médico. Ou pior, cobra o preço caro de perder a tua família, porque você não vê teu filho crescer, não vê tua filha crescer. A tua esposa, teu marido fica insatisfeito porque você não para. Se um filho e uma filha ficam insatisfeitos com a nossa ausência, se o marido e uma esposa ficam, imagine você se Deus fica insatisfeito ou satisfeito quando nós deixamos de ter comunhão com Ele da maneira como Ele pretende que nós vivamos. Portanto, é importante sim nós pararmos as nossas atividades e pensarmos e vermos a igreja, vermos a comunhão da igreja, o momento de culto na igreja, da maneira bíblica. Porque tem outras visões por aí. Tem a visão, por exemplo, o mundo tem uma visão de que o momento de culto, principalmente nos arraiais pentecostais ou neopentecostais, o povo do mundo vê aquilo ali, o momento de culto, como uma catarse coletiva. Gritaria, todo mundo gritando, pulando, fazendo gestos estranhos. E aí o mundo olha para aquilo e diz, isso aí é catarse coletiva. Eles olham para nós aqui, que não temos essas manifestações, olham para um pastor pregando e o povo em silêncio e dizem, ali é palestra motivacional. Eles vão botar rótulo em tudo. Mas do que se trata a comunhão da igreja do Senhor no dia do Senhor? Se trata de trazer o coração para reparos. Se trata de chegar diante de Deus. Porque no individual, esperançosamente, meus irmãos, espero de coração que no individual você tenha trabalhado a sua vida
em oração e na palavra de Deus. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Agora, no domingo, ou mesmo na quarta-feira, se você não pode no domingo, nós temos de nos reunir. É um momento de limpeza, é um momento de ajuste, é um momento de recalibrar os instrumentos, é um momento de ler a palavra e ver a palavra ser explicada de uma maneira clara. É um momento que muitas vezes, e eu vou encerrar com essa percepção, é um momento que muitas vezes nós vamos ser convidados a deixá-lo. Muitos convites externos virão para que você não esteja na igreja no domingo ou na quarta-feira. Muitos convites externos e também muitos convites internos, porque a tua carne, porque a tua mente, o teu coração militam contra. Choveu, poxa, é domingo, mas está chovendo. Deus sabe. Claro, a culpa é de Deus, foi ele que mandou a chuva. Por aí. Olha, está muito sol, sensação térmica de 60 graus. Não dá para ir. Olha, é domingo, mas já está de noite, foi domingo de Páscoa. Sabe uma coisa? Já fui de manhã. Quarta-feira passada eu fui. Hoje eu não vou não. Domingo que vem eu vou botar esse telefone que fica filmando, eu vou botar para filmar ao contrário. Porque domingo que vem eu quero filmar vocês. Final do jogo do Flamengo, final do estadual. Vou botar aqui para filmar aqui, ó. Estou brincando, não vou fazer uma coisa dessa. Mas vai ter aquele que vai ficar assim, caramba, dia do Senhor, é culto, todo domingo eu estou lá. Mas veio convite, olha o Mengão aí, gente. O Mengão meteu 3-0 ontem. Tu acha que você vai perder alguma coisa perdendo o jogo do domingo que vem? Irmão, bota a mão na consciência. O dia do Senhor, com Flamengo ou sem Flamengo, com Vasco, Botafogo, Fluminense, Nova Iguaçu, seleção brasileira, não importa. O domingo é o dia de quem? Do Senhor. Você vai ter convite. Assim como os convites que eles tinham, poxa, mas está na hora de lavrar a terra, ou está na hora de colher o que foi plantado. Você vai ter convite. Teu filho e tua filha vão dizer: ah, pai, ah, mãe, mas hoje é domingo, eu queria ir não sei aonde, eu queria fazer não sei o quê. E o que é que você vai dizer para ele? Vai ter gente que vai te convidar para esse tipo de coisa. É parar para pensar e dizer: Senhor, a minha vida é tua. E se a minha vida é tua, o meu tempo é teu. Se o meu tempo é teu, eu entendo que eu devo dedicar o meu tempo ao louvor do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor apregoada na Bíblia, pela Bíblia, no culto. Eu entendo que é tempo de nós termos um momento de comunhão com os irmãos. Por isso eu quero ofertar, dedicar esse meu tempo conforme a tua palavra prescreve, de modo que eu cumpra a tua palavra e tenha a alegria de poder experimentar aquilo que talvez eu não pudesse experimentar em outro momento, em outro lugar. Vamos confiar que Deus quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. E dentro do seu melhor para nós está escrito que nós devemos dedicar um dia em comunhão, em assembleia, em ajuntamento, para falarmos das coisas do Senhor, para induzirmos uns aos outros a continuarmos
caminhando no caminho reto. Amém, meus irmãos? Para nos empurrar para fora do caminho já chega o mundo, já chega todo o sistema desse mundo. Vamos fazer isso até que o Senhor venha. Deus é eterno, implementa essa palavra nos nossos corações, nos abençoa nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.